Bora aprender com eles? Eu sou o Diego Rangel e esse é o Investindo Aqui. Vou recorrer a um vídeo mais antigo aqui, do Bruno Perini aí, do Você Mais Rico. Gosto muito do conteúdo dele, principalmente dos mais antigos. Os atuais eu não tenho assistido tanto, mas vamos ver se ele vai citar algum exemplo prático aí para que eu possa entender. E caso alguém também não tenha entendido aí no anterior, passe a entender agora. Enfim. Então fica aí já a dica de seguir o Bruno Perini, que particularmente eu gosto bastante. Então vamos lá. Marcação mercado. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo atendendo a pedidos e vários comentários do último vídeo que eu postei, onde eu estava investindo R$100 mil no Tesouro Direto, vou falar um pouco mais sobre marcação a mercado, tentar explicar um pouquinho dessa parte que realmente é um pouco mais complicada e fazer um novo investimento no Tesouro Direto para ganhar, visando ganhar. Se eu não entendi e você não entendeu aí também, então quer dizer que não é tão fácil assim. Eu não tenho garantia de que isso vai acontecer com a marcação a mercado. Acompanhe nesse vídeo. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, aquele recado de sempre para você que sempre assiste conteúdo, mas ainda não se inscreveu aqui no canal. Então se inscreva, deixe seu like aqui, ative o sino das notificações para que Você Mais Rico possa crescer e atingir cada vez mais gente. Agora, falando sobre marcação a mercado, né, gente? Eu vou novamente compartilhar a tela com vocês aqui e já estou logado no app da Rico para poder mostrar para vocês. Tá aí, ele vai usar um exemplo prático. Por isso que eu gosto do conteúdo desse cara. Como é que funciona essa parte de marcação a mercado? Dando um exemplo que eu acho que vai ficar mais simples, né? Estou entrando aqui nos títulos do Tesouro Direto e a marcação a mercado ela aparece em vários títulos, ela só não aparece no Tesouro Selic. No restante, entre aspas, né? Porque tem a questão do ágio e deságio. Mas no restante ela dá as caras e com força, quanto maior o prazo do título. Mas eu vou explicar naquele onde é mais simples de entender, né? Então estou pegando aqui, ó, um título pré-fixado 2022, como vocês podem ver na tela. Esse título hoje ele tem um valor mínimo de investimento de R$ 32,11. Eu vou clicar aqui no investir. E se eu for colocar, né, que eu quero investir em um título inteiro, ele tem um valor total, o preço unitário dele, né, o PU, como a gente chama, é de R$ 802,63. Aí faz a conta na sua casa e você vai ver que esse valor de R$ 800,63, submetido a essa taxa de juros de 7,93 que está aparecendo aqui para vocês, vai fazer com que na data de vencimento dele, 1º de janeiro de 2022, este título valha exatamente R$1.000. E esse é um fator importantíssimo para entender o que é a marcação a mercado. Então, esse título pré-fixado é feito para valer R$1.000 na data do seu vencimento. Só que isso, essa taxa de juros de hoje, ela é de hoje. Amanhã ela pode estar diferente, depois de amanhã ela pode estar diferente. Então vamos imaginar uma manchete que traga mais instabilidade ao mercado. Amanhã no jornal sai que Paulo Guedes se desentende com o governo e sai do ministério e vai morar fora do Brasil, inclusive. Não quer mais nenhum tipo de vínculo com o país. Com certeza, isso é mexer muito com o mercado, porque afetar expectativas quanto a uma futura reforma da Previdência, quanto à condução da economia brasileira. O que ia acontecer se você, como investidor, né, olhasse assim, empresta o dinheiro para o Brasil agora por aquela taxa? Acho que não. O país está com um futuro muito mais arriscado agora, então só aceita emprestar por taxas maiores. Aí os títulos do Tesouro começariam a pagar mais juros. Então esse título aqui pré-fixado 2022, por exemplo, ao invés de pagar 7,93, poderia abrir o dia pagando 8 e alguma coisa. Mas aí vocês concordam comigo que aquele valor antigo de R$ 822 mais ou menos, né, submetido a uma nova taxa de juros mais alta, não vai dar R$1.000 no vencimento lá em 1º de janeiro de 2022. Ele vai dar mais. Então o que acontece? Como a taxa ficou mais alta, o valor, o preço unitário do título acaba ficando mais baixo para compensar. Então é esse movimento que faz com que o preço do título varie e com isso você pode perder ou ganhar dinheiro. Nesse caso, quem comprou por essa taxa de 7,93 no dia seguinte viu a taxa, por qualquer motivo, né, esse que eu usei aí, mais alta, vai estar perdendo dinheiro, porque o preço do título vai estar menor. Em compensação, vamos supor que daqui a alguns dias apareça a manchete Reforma da Previdência aprovada. Essa taxa agora, que está em 7,93, ela pode cair mais, porque agora o Brasil tem uma trajetória mais estável no futuro. Eles veem que o país vai conseguir pagar suas contas lá na frente. Então topam os investidores internacionais e até a gente mesmo
a emprestar dinheiro por valores mais baixos, o risco é menor, né? Você vai emprestar dinheiro para aquela pessoa que sempre paga. Tá, então basicamente é isso mesmo. Você compra um título pré-fixado. Os títulos, pelo que eu entendi do Tesouro, eles valem pela data de vencimento. Por exemplo, o que ele está vendo aí é 2022. Se ele pegar um título com vencimento para, sei lá, 2070, uma suposição que eu não sei nem se existe esse título, mas enfim. Esse mesmo título, ele continua existindo lá, com a taxa de juros. Se ela baixar, se você compra ela com uma taxa de juros, vou usar o exemplo dele aí, 8%, se esse título tiver com juros mais baixos, a taxa baixar desses juros, é o momento para vender. Agora, se ela aumentar, o valor do título reduz, então você acaba perdendo dinheiro. Então, esses juros tem que baixar. Achei meio loteria, vou confessar. Se você quer para uma é um movimento rápido de mercado que você tem que, é um movimento rápido de investimento que você tem que fazer. Você vai comprar um título de 10, 12%, você tem que acompanhar ele para ver se ele vai baixar. Se ele aumentar, não é válido você vender esse título, mas aí eu não sei como é que ficaria essa oscilação. Se ele sobe e depois desce abaixo do que você comprou, se valeria a pena. Eu acho que teria que fazer conta mês a mês ou ano a ano. Então é um pouco realmente mais complexo do que eu pensava. Paga, você nem cobra juros. Para aquela pessoa que não paga, você muitas vezes nem presta. Essa é a questão. Então, se o país ele tem uma trajetória mais aceitável, ele consegue pegar dinheiro por juros menores. Então, essa taxa aqui, em vez de ser 7,93, pode cair para 7,8. Aquele valor lá do título, de R$822, ele vai ter que ser mudado também, porque se continuar o mesmo valor, por uma taxa menor, não vai valer R$1.000 no vencimento. Então, o que acontece com o valor do título? Ele sobe, o preço unitário do título vai subir. E é exatamente assim que funciona a marcação mercado para outros títulos que não o pré-fixado. A máxima é... O fundamento é o mesmo. Você compra na baixa, que é o título unitário com uma taxa de juros alta, ele vai ficar com o valor mais baixo. Se ele cair os juros, ele vai aumentar o valor. Então você vai lá e vende. É basicamente swing trade, que é você pegar, comprar e esperar a valorização do título. Porque basicamente o que você está fazendo é comprar um título e esperar que ele valorize. E na valorização dele você vende. Então, eu achei o vídeo dele mais simples de entender, porque eu sou um pouco mais da prática, né? Eu quando comecei a investir e entendia pouco, eu comecei a aplicar e comecei a aprender com os erros. Então eu vi como é que se comportava e entendia. Então basicamente o que ele está fazendo aí é uma aplicação, ou mostrando na prática. Então para mim funciona muito melhor assim da prática do que só a teoria. Aí, mas varia de cada um, tá? Tô falando que é a forma certa, mas... essa. Quando a taxa sobe, o PU, o preço unitário do título, cai. Quando a taxa cai, o PU sobe. Então eu vou investir em Tesouro IPCA 2035 visando isso, essa futura queda da taxa que pode vir a acontecer. Então hoje ele está inclusive pagando bem mais do que no último vídeo que eu fiz, né? Tava só um pouquinho acima de 4,5, agora está em 4,64. Vou clicar aqui em investir. Para vocês verem, ó, o preço unitário do título agora está em 1.519,61, né? E se essa taxa continuar subindo, esse preço vai continuar baixando, tá ok? Então ele vai ficar cada vez mais barato. Nossa, Bruno, mas você acabou de falar que o tesouro pré-fixado é feito para valer 1.000 no vencimento. Eu não estou entendendo agora no IPCA. Por que ele já vale 1.000 agora? Porque o tesouro IPCA obedece a mesma regra, mas com uma característica a mais. Ele vai valer R$1.000 no vencimento, mas toda a inflação do período desde que criaram o programa do Tesouro Direto. Então, por isso que agora ele já vale mais de R$1.000, porque já teve toda essa inflação durante esse caminho. Mas lá em 2035, quando vencer, vai estar valendo muito mais. Agora a questão de quando a taxa sobe o preço cai e vice-versa, é exatamente a mesma coisa. Então vou colocar meu investimento aqui, vou investir R$30.000, aí ele vai aproximar, né, porque eu não consigo fazer esse valor exato no título. E vou confirmar meu investimento.
Pronto. Meu investimento foi feito. E aí vocês podem perguntar, tá Bruno, mas por que o Tesouro IPCA 2035 e não, por exemplo, um pré-fixado como você acabou de utilizar aqui para explicar pra gente? Porque os pré-fixados costumam ter um vencimento menor. E como tem essa questão, né, da taxa mexer com o preço do título, vocês não concordam comigo que quanto mais tempo para o vencimento, maior o poder da taxa mexer com o valor do título? Então, como os pré-fixados têm um vencimento mais curto, eles são menos sensíveis a essas mudanças. Os que têm um vencimento maior são mais sensíveis. E também perguntam muito, né, por que utilizar os sem juros semestrais ao invés de pegar um com juros semestrais? Porque dentro do mesmo prazo, o com juros semestrais tem uma duration, é uma palavra meio complicada, né, vem do francês, uma duration de Macaulay menor. O que significa isso? O com juros semestrais ele vai pagando o cupom de juros a cada semestre. E como sai dinheiro daquele título, você tem pesos de pagamento saindo ao longo do período, ele também vai ficar menos sensível a essas variações na curva de juros. Então, por isso que eu pego aquele com prazo maior e sem cupom de juros. E mesmo se fosse para manter o título, não sou fã de cupom de juros, porque os primeiros cupons você tem um pagamento de imposto de renda mais alto, você tem menos ação dos juros sobre eles, né? Porque tem dinheiro saindo o tempo todo. É que nem você investir em alguma coisa e não mexer, investir em alguma coisa e ficar sacando parte a cada 6 meses. É que você não mexe, vai render mais. Então, não sou fã do cupom de juros. Inclusive, não uso isso para viver de renda, por exemplo. Não acho uma boa, tá? E a última pergunta é por que 2035 e não 2045, por exemplo, sem cupom? Porque estão pagando a mesma taxa. E se eu vou estar investido por mais 10 anos, né, eu espero ter uma taxa maior. É um prêmio de risco. Pensa em quanta coisa pode acontecer em 10 anos no Brasil. Então, por conta disso, eu escolhi o 2035 e deixando bem claro que isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa. Isso aqui não é um call, eu não sou analista, não posso dar recomendação, não estou fazendo nada disso. Eu digo mesmo, hein, gente. Eu não posso dar recomendação nenhuma, não. Então a gente está aqui só estudando, só aprendendo um pouquinho. Compartilhando pensamento para que vocês vejam como funciona esse princípio. E cientes de que daqui a algum tempo pode ser que essa reforma da Previdência não seja aprovada e essa taxa que hoje está em 4,6 daqui a pouco volte a estar em 5. Isso pode acontecer e vai me acarretar uma perda financeira, tá? Vocês podem ter certeza disso. Então isso aqui não é uma estratégia isenta de risco, mas em compensação ela pode trazer grandes ganhos para minha carteira. E isso é muito bom para abrir a cabeça de algumas pessoas quanto a só a renda variável pode dar ganhos acima do que a gente tem de expectativa negativa. Inclusive, eu acho que se eu colocar numa balança o tanto de dinheiro que eu ganhei com ações, o tanto de dinheiro que eu ganhei com renda fixa, a renda fixa, principalmente por conta da ação da marcação a mercado, ela supera. Também porque sempre foi a maior parte da minha carteira, né? Isso me trouxe também muita segurança, muita tranquilidade, até para poder aportar mais dinheiro nas ocasiões onde a bolsa oscila demais por um ou outro acontecimento. E é isso, pessoal. Esse é o recado do vídeo. Espero que tenham gostado. É uma coisa que eu vou começar a pensar a incluir na minha carteira de investimentos. Porque ganhos de 30%, 40% de... Pô, realmente foram pouquíssimos ativos, pouquíssimos mesmo, muito pouco ativos, pouquíssimos ativos mesmo de renda variável que chegaram a um patamar assim. Eu tenho um ou outro que teve 100% de valorização, mas assim, é acertar na antena da mosca. Não é garantido que vai acertar. Mas é isso. Fica aí, galera. Então, a indicação do canal do Bruno Perini, que eu recomendo aí. Comecei assistindo ele há anos atrás. Comecei assistindo ele não, né? Comecei assistindo outros junto com ele. Veio depois, porque eu gostava mais do conteúdo. Então, vou deixar o recadinho de sempre aí. Se você chegou até aqui, não deixa de curtir. Se inscreve no canal para os próximos vídeos. E comenta aí o que você achou dessa modalidade de investimento aí. Beleza? Até o próximo vídeo.